O caranguejo nasce da lama, vive dela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber seus cascos até que fiquem limpos, e com sua carne de lama fazer a carne de seu corpo e a do corpo de seus filhos. Com as palavras fortes de Josué de Castro, um dos pioneiros a discutir a questão da fome enquanto fenômeno sociológico, político e histórico no Brasil, a gente vai falar sobre ela, a segurança alimentar. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? O vídeo anterior terminou com uma provocação para todos nós, trabalhadores do SUAS. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no card, e você dá uma chegadinha lá para se inteirar do assunto e depois volta para cá. A provocação foi a seguinte: e depois de viver a pandemia da Covid-19, que deixou escrachada a diferença entre o benefício eventual da cesta básica e a política de segurança alimentar enquanto direito à alimentação adequada, a gente vai continuar tratando a insegurança alimentar como se fosse uma vulnerabilidade temporária? Por quanto tempo ainda vamos continuar remediando a falta de implementação da segurança alimentar com a oferta de cestas básicas nada eventuais nos serviços do SUAS? Bom, para a gente responder essa pergunta e induzir essas reflexões em nossos municípios, a primeira coisa é a gente conhecer melhor a dita cuja da segurança alimentar. Eu vejo que muitas pessoas ainda não têm muito claras as ações do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SISAM, criado lá em 2006. Então é disso que vamos falar hoje, e tudo isso recheado de um pouco de história. Só um pouquinho de história. Mas antes eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que eu coloco vídeo novo por aqui. Também convido você a seguir as minhas redes sociais, como a página do Suas Conversas no Facebook e o Instagram. Sempre que eu tenho algum curso aberto, os links de inscrição ficam na bio do Instagram. Se você se interessar por algum, clica lá. No vídeo anterior, a gente falou bastante da cesta básica enquanto benefício eventual da assistência social e da segurança alimentar enquanto política garantidora de um direito previsto na Constituição, o direito humano à alimentação adequada, que tem até sigla, DHAA. Mas eu vejo que as pessoas ainda confundem essas duas políticas ou não conseguem identificar de forma concreta quais ações de segurança alimentar materializadas através do SISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Você pode perguntar, mas esse canal não se chama Suas Conversas? Então por que afinal a gente está fazendo hoje uma SISAM Conversa? Bom, quando eu entrei na assistência social, as colegas mais experientes me ensinaram que a assistência é uma política transversal. E o que quer dizer isso? Que ela não guarda em si o acesso a todos os direitos sociais. Que muitas vezes a assistência social vai ser a articuladora que vai tensionar para que as demais políticas sejam, de fato, garantidoras dos direitos que ela se propõe a garantir. Garantidoras dos direitos que se propõe a garantir. Parece um pleonasmo, mas é isso mesmo. Então, nesse sentido, eu já antecipo que vamos ter algumas SUS conversas aqui, algumas educação conversas aqui e por aí vai. Primeiro, eu quis recordar esse aspecto transversal da assistência social. Segundo, quando a gente olha para as funções da assistência social previstas lá na LOAS, que aliás estão muito bem representadas nessa figura tirada de um caderno do Capacita SUAS, vamos encontrar a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Defender direitos está na essência da assistência social, inclusive quando esses direitos são do escopo de outra política. E defender não quer dizer fazer pela outra política, mas trabalhar no sentido de contribuir para o fortalecimento e a efetividade da política competente. Ainda cabe lembrar que a proteção social é um conceito amplo e que, embora ela seja uma das funções da assistência social, conforme a figurinha que eu mostrei ali, ela não é uma função exclusiva da assistência, sendo compartilhada com as demais políticas sociais. Ou seja, a assistência não é a Mulher Maravilha das políticas sociais, a super-heroína, ou, para ficar numa comparação mais empática com os usuários do SUAS, a assistência social não deve se transformar naquela mãe ou avó, como tantas que a gente
gente conhece, que arca sozinha com a proteção dos filhos e dos netos e mesmo sem recursos é cobrada para resolver tudo, até aquilo que nem é de competência dela. A gente está aqui para articular a garantia dos direitos sociais e isso é feito através da intersetorialidade. Agora deu de rodeios e vamos falar dessa política ainda muito pouco conhecida da população, que é a segurança alimentar. E assim como a gente fez com a assistência social, que a gente foi lá no útero nesse vídeo aqui, vamos fazer com a segurança alimentar e falar um pouco sobre o percurso histórico dos primeiros estudos sobre a fome no Brasil até o lançamento do CISAM em 2006. Claro que é uma história bem resumida. Muito do que eu vou dizer hoje, especialmente a parte histórica, se baseia nessa publicação bem legal de 2008. Ela foi editada pelo então MDS, hoje Ministério da Cidadania, e tem como título Segurança Alimentar e Nutricional, Trajetória e Relatos da Construção de uma Política Nacional. Infelizmente, eu só tenho ela impressa, eu não encontrei link na internet. Se um dia eu achar, se um de vocês tiver, me manda que eu coloco num comentário fixado nesse vídeo com o link para todo mundo baixar. Nessa publicação, a gente conhece um pouco os aspectos históricos da segurança alimentar, em especial a figura do médico e cientista pernambucano Josué de Castro, que nasceu em 1908 e foi o precursor dos estudos sobre a fome no Brasil. Na primeira metade do século XX, falar da fome no Brasil era um assunto tabu e cercado de preconceitos. Ousar falar desse tema na época era bater de frente com a ideia de que era natural que uns tivessem o que comer e outros não. Como você pode ver em vídeos anteriores que a gente tem aqui no canal, como esse de uma breve história da pobreza, o problema da fome não era tratado em suas causas, mas em suas consequências, na forma de doações, recolhimento de esmolas, ajudas pontuais. Dar de comer aos famintos é uma das 14 obras de misericórdia do Compromisso de Misericórdia de Lisboa, que norteava as Santas Casas desde a época do período colonial. Aqui no Brasil, as Santas Casas seguiram o modelo português. A existência dos pobres era uma forma para possibilitar aos abonados o exercício da misericórdia, de modo que a pobreza não costumava ser questionada em suas causas, apenas se tratavam ou se minimizavam os seus efeitos. E de forma bem precária, tá? Algo bem parecido acontecia com a fome. Então você imagina o caráter pioneiro e a coragem do médico Josué de Castro, que na casa dos seus 20 e poucos anos, em 1932, publicou uma obra chamada As Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, em que discutia as causas políticas, históricas e sociológicas da fome. Esse autor foi um grande pioneiro nessa discussão e também na implantação das primeiras ações de segurança alimentar. Claro, não necessariamente com essa nomenclatura. Nos anos 1940, durante a Era Vargas, Josué de Castro idealizou o Serviço de Alimentação da Previdência Social, o SAPS, ligado ao Ministério do Trabalho, que gerenciava restaurantes a preços populares em vários locais do país. Esses restaurantes eram destinados a trabalhadores, como ferroviários, comerciários, dentre outros. Os restaurantes ganharam notoriedade na imprensa da época e faziam parte das estratégias de proteção social destinadas aos trabalhadores, que caracterizaram a Era Vargas. Mas Josué de Castro ficaria internacionalmente conhecido mais adiante, em 1946, quando lançou a sua obra-prima, A Geografia da Fome. Ele estava preocupado com as causas da fome. E o livro nos mostra quanto ele desejava muito mais do que a garantia de alimentação adequada para os trabalhadores formais. Como ele mesmo disse, a fome era um flagelo fabricado pelos homens contra os próprios homens. A Geografia da Fome pesquisou a realidade de cada uma das regiões brasileiras. No prefácio do livro está o seguinte trecho: o assunto desse livro é bastante delicado e perigoso. A tal ponto delicado e perigoso que se constitui em um dos tabus de nossa civilização. É realmente estranho, chocante, o fato de que, num mundo como o nosso, caracterizado por tão excessiva capacidade de escrever-se e de publicar-se, haja até hoje tão pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome. Vejam que em 1946 ainda era delicado falar disso no Brasil. Alguns anos depois, em 1955, seria criada a campanha Merenda Escolar, também defendida por Josué de Castro e que muitos anos depois, em 79, se transformaria no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E em 1962 surgem outras iniciativas, como a criação da Companhia Brasileira de Alimentos, a COBAL,
e da Companhia Brasileira de Armazenamento, a Cibrazen. Em 1972, o Instituto Nacional da Alimentação e em 1982, a Companhia de Financiamento da Produção. A primeira referência oficial à expressão segurança alimentar surge um pouco depois, em 1985, quando o Ministério da Agricultura lançou uma proposta de política nacional. Outro marco importantíssimo na linha do tempo da segurança alimentar foi a elaboração do Mapa da Fome, em 1992, realizado pelo IPEA. Nesse mapa, o IPEA identificou que ali nos anos 90, 32 milhões de brasileiros não tinham renda suficiente para se alimentar. Em 93 foi lançado o Plano Nacional de Segurança Alimentar e criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 94, a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E em 95, foi criado o Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. Em 99, ocorre a aprovação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e em 2003, o Programa Fome Zero. Ainda em 2003 ocorreu a criação de um Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar ocorre em 2004 e em 2006, finalmente, a LOSAN, Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, cria o CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por definição, a política de segurança alimentar articula-se a ações de assistência social, transferência de renda, fortalecimento da agricultura familiar, acesso à água, dentre tantas outras. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal ativando o sininho das notificações. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!